Glória a Deus. Nós começaremos hoje uma série de mensagens com o título, com o tema Como Agir. Nós cristãos, nós não temos dificuldade em pensar no céu. Nossa dificuldade é viver na terra. As nossas ações e reações, que muitas vezes são apenas um reflexo irracional, e nós por isso perdemos algumas oportunidades que a vida e Deus nos oferecem. Então nós vamos estar durante cinco mensagens, talvez não seja na sequência todas elas, talvez eu não vá pregar os próximos outros 4 domingos, mas nós vamos começar com essa série de mensagens, com essa temática, como agir, e eu gostaria que você não perdesse nenhuma das mensagens. Hoje estaremos falando sobre como agir com os inimigos da família. Como agir com os inimigos da família. Eu tenho um trabalho voltado para a família já há mais de 20 anos. Acho que o primeiro livro que eu escrevi já está com quase 20 anos, com a temática Família à Luz da Bíblia. E não tem outra forma de você aprender como agir contra os inimigos da família, senão, como disse a minha esposa, através desse manual. Este aqui é o manual comportamental para todas as pessoas, solteiras, casadas, viúvas. Abra sua Bíblia comigo então em Cantares capítulo 2, versículo 5. Cantares capítulo 2, versículo 5. Para quem não sabe, o livro de Cantares é o manual do relacionamento. Esses 8 capítulos trazem na verdade um manual para todo relacionamento saudável. Foi escrito por Salomão, o título é de Salomão. Salomão escreveu 1005 cânticos. Mas esse livro aqui ele intitula de Cântico dos Cânticos. Ou seja, é o único livro dos 66 livros da Bíblia que traz esse superlativo, Cântico dos Cânticos. É como se Salomão pensasse: eu quero achar alguma coisa para descrever a família, para descrever o casamento. O que eu vou usar? Na época não tinha os filmes de Hollywood. Hoje, por exemplo, se eu fosse usar alguma coisa para descrever meu casamento, eu faria um filme e o efeito especial seria a minha esposa. Amém? Ela não está por aí e eu gastei toda essa energia para nada. Pô, vocês contam para ela, porque quando eu falo mal, vocês vão lá e contam para ela. Ele chamou de efeito especial do filme dele. Mas Salomão então, ele compara o casamento e a família a uma música. Nós sabemos que a música tem 3 elementos, que é ritmo, harmonia e melodia. E casamento precisa dessas 3 coisas. Precisa do ritmo, que trabalha no corpo, que fala de movimento. Precisa da harmonia, que trabalha na alma, que fala de alinhamento. E precisa de melodia, que trabalha no espírito, que precisa de argumento. Melodia, palavra, argumento. Vamos lá. Cantares, capítulo de número 2, versículo 15, diz assim. Cantares 2 e 15. Diz assim: apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas. Tem tradução que fala que devastam as vinhas. Aí do 15. Pois as nossas vinhas estão em flor. Pastor, como é que eu faço para entender esse texto? Salomão, irmãos, ele era botânico. Além de tantas coisas, ele era um cientista. Ele também era botânico. E ele fala muito usando a fauna e a flora para descrever o relacionamento. Muito. E nesse texto aqui não é Salomão quem fala, é Sulamita. Sulamita pede auxílio para
para que as pessoas ajudem ela a apanhar as raposas. Pastor, o que é raposa? A raposa fala dos problemas grandes, aqueles problemas facilmente identificados. Pastor, o que é uma raposinha? Fala dos pequenos problemas, que são aqueles problemas que merecem um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, de meticulosidade, para você identificar esses probleminhas, esses pequenos inimigos, esses inimiguinhos, que aparentemente são inofensivos, mas depois que crescem, acaba destruindo legados, acaba destruindo famílias, acaba destruindo impérios, acaba destruindo nações. Então a Sulamita diz: apanhai-me as raposas e as raposinhas que devastam. A palavra devastar aqui, na verdade no hebraico é arrasar. Arrasar quer dizer deixar o raso, deixar no superficial. É isso o projeto do diabo, e ele usa esses inimigos e inimiguinhos, essas raposas e raposinhas, para deixar a nossa família vivendo no raso financeiro, no raso relacional, no raso espiritual. Aí a gente começa a vir na igreja de vez em quando por desencargo de consciência, mas não tem uma vida intensa com Deus. Então é este o propósito dos inimigos e dos inimiguinhos, ou seja, das raposas e das raposinhas. Devastar o que, pastor? As vinhas. Vinhas na Bíblia fala de alegria. A Bíblia fala alegre do vinho. Então, não deixe a sua vinha virar um vinagre. Tem lares que o marido, que era para ser o vinho, virou um vinagre. E a mulher que deveria fazer diferença, porque é a mulher sábia que edifica a casa, já vira vinagrete também, já vira amarga também. E os filhos já vem tudo vinagrinho, irmão. Já vem tudo estragadinho também. E aí já viu, o caos é total e é real. Então essas raposas e raposinhas destruíam as vinhas, e ela diz: porque as nossas vinhas estão em flor. Irmão, o diabo não suporta nos ver em flores, a não ser que seja a flor do caixão, assim, rodeado de flor. Mas o diabo não suporta ver uma família alegre, uma família abençoada, uma família próspera, uma família unida. O diabo não suporta. Pastor, por que o diabo não suporta? Porque o diabo, irmão, ele se levanta contra tudo aquilo que ele não tem. E ele não tem família, ele não tem esposa, ele não tem filhos. O diabo, ele é um ser isolado. Por isso ele disse para Deus e Jó: eu vim, não é nós viemos. Ele não anda em bando, ele anda sozinho, solitário. Eu vim de rodear a terra e passear por ela. Então o diabo não suporta ver a sua família, minha família, desfrutando do melhor da terra, da abundância da terra. Ou seja, não suporta nos ver no jardim. Quando Deus criou Adão e Eva e colocou esse primeiro casal num jardim, o diabo comprou uma briga com o ser humano. A Bíblia diz em Gênesis 3:8: e ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se, tanto Adão quanto sua mulher. Por que eles fizeram isso? Porque eles pecaram. Enquanto a serpente não conduziu o primeiro casal ao pecado, sabendo que a partir do momento que eles pecassem, eles perderiam o direito de continuar no jardim. Enquanto o diabo não fez isso, ele não descansou. Aí olha o que diz o capítulo 23, o versículo 23 do mesmo capítulo 3 de Gênesis. Diz assim: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. Então o diabo não suporta, irmão, ver você bem. Ele não suporta ver você entre flores. Ele não suporta ver você vivendo as promessas de Deus, uma vida abundante. Ele não suporta. A Bíblia diz no livro de Cantares, capítulo 6, versículo 2, a própria Sulamita, que escreveu o capítulo 2, versículo 15, dizendo para apanhar as raposas e raposinhas que destroem as vinhas que estavam em flor. A mesma Sulamita, no capítulo 6, versículo 2, ela disse: o meu amado desceu
ao jardim. É claro que Sulamita aqui estava se referindo a Salomão, mas tudo aquilo que está escrito no livro de Cantares faz uma alusão não só a Deus e à igreja do Velho Testamento, Israel, como também faz alusão à igreja do Novo Testamento e Jesus. É como se Sulamita estivesse dizendo, como igreja, o nosso amado desceu ao jardim. Quando você lê o livro de João, a Bíblia diz que Jesus ele foi removido da cruz e ele foi colocado num sepulcro, num jardim. Quando Maria, no capítulo 20, vai até o jardim, na segunda-feira de manhãzinha, ela se depara com um ser. Ela se depara com um ser, e olha o que diz João capítulo de número 20, versículo 15. Disse-lhe Jesus: mulher. Ou seja, ele já havia morto e ressuscitado. Ele já havia sido morto e ressuscitado. E ele diz para ela: mulher, por que você está chorando? Quem você está buscando? E ela disse, cuidando que era o jardineiro. Pastor, não estou entendendo. Olha só, gente, Deus coloca o primeiro casal no jardim, entre flores. A serpente vai lá e invade esse lugar e desorganiza, deixa um caos, deixa no raso. O homem continuou tendo relacionamento com Deus, mas agora não tendo relacionamento direto com Deus, porque ele pecou. E Isaías 59:2 diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Não é entre Deus e nós, Deus continuou no mesmo lugar, ele veio para o mesmo encontro com Adão. Mas a Bíblia diz em João capítulo 20, que depois que Jesus morre e ressuscita, ele vai ao encontro daquela mulher. Lá em Gênesis 3, a Bíblia diz que foi Deus quem procurou o homem. João capítulo 20 diz que é a mulher, a igreja, que está procurando Jesus. E quando ela olha para Jesus, o confunde como um jardineiro. É como se Jesus estivesse entrado naquele jardim para reparar o estrago que o homem permitiu que o diabo fizesse no seu jardim lá atrás. É esse o projeto de Deus com a sua família hoje: entrar no seu jardim e reparar toda a bagunça que o diabo fez na sua família, toda a bagunça que o diabo fez na sua casa, no seu casamento, toda a bagunça que o diabo quer fazer para as próximas gerações dos seus filhos. Quem está entendendo aqui, diga eu. Aleluia. Então, como agir com os inimigos da família? Como agir? Em primeiro lugar, você precisa cuidar da sua vinha. Sua casa é uma vinha. O marido é um vinho. A mulher não pode ser um vinagrete para que os filhos não venham vinagrinhos. A Bíblia diz, o próprio esposo de Sulamita, no capítulo 24, versículos 30 e 31 de Provérbios, o próprio sábio Salomão dá uma diretriz de como o pai de família, como o homem da casa, que foi criado por Deus para ser o sacerdote da casa, como que ele tem que se comportar. Na verdade, ele fala aqui algo negativo de um homem da casa que não estava cuidando bem da sua vinha. Olha o que diz Provérbios capítulo 24, versículos 30 e 31. Passei pelo campo do preguiçoso. Pastor, o que é um preguiçoso? Preguiçoso no grego é relaxado. E junto à vinha do homem, falto de entendimento. Diga entendimento. Há uma diferença entre amor e entendimento. Uma coisa é eu amar a minha esposa, outra coisa é eu entendê-la. É claro que é impossível entender esse serzinho chamado mulher. Eu ia trazer um livro, Como Entender as Mulheres, mas não coube no porta-malas do carro, irmão. É impossível entender a mulher. Mas olha só, os homens, o problema dos homens começa porque eles só querem amá-la, não querem entendê-la. A Bíblia diz que nós devemos amar a nossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Por que está escrito isto? Porque quem escreveu isto foi um solteiro, o apóstolo Paulo. Mas a Bíblia diz, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, que eu não tenho agora que só amar. Quem está falando isso é um homem casado. Eu tenho que
entender. Eu tenho que coabitar com ela com entendimento. Olha o que Salomão está dizendo: passei pelo meio do campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Aquele que não entende a família, não entende a esposa, não entende os filhos, não entende nem ele mesmo. Versículo 31: e eis que estava toda cheia de espinhos e a sua superfície coberta de urtigas. Eu sei que a nossa geração mais jovem não sabe o que é urtiga, eu sei. Um dia eu estava num balanço, feliz da vida, adolescente, só com um calçãozinho no corpo esquelético, 49 quilos, e o inimigo foi lá e cortou a corda do balanço, e eu caí deitado em cima de uma roça de urtiga. Irmão, que ser me faz um balanço em cima de uma roça de urtiga? Foi a vez que eu me levantei mais rápido de um tombo. Bati e já levantei, irmão, com as costas cheias de bolhas. Por quê? Porque urtiga produzem dor. Salomão está dizendo: eu passei pelo meio da vinha, da família do homem preguiçoso, do homem indolente, do homem indiferente, e estava cheio de urtiga. Ei, o que está causando dor na tua família? O que está causando dor no teu relacionamento com tua esposa, com teus filhos? Salomão continua dizendo: estava cheio de urtigas, e o muro de proteção de pedras estava derrubado. Salomão está dando uma diretriz: como agir com a minha família? Não deixe o muro, aquilo que vai proteger a sua casa, derrubado. O homem foi criado por Deus e colocado na família para estabelecer 3 P's. Primeiro, pastoral. Se você é casado, eu não sou pastor da sua esposa, eu sou o seu pastor. Por isso a Bíblia diz que se a mulher não entendeu, pergunta para o marido, não pergunta para o pastor. Primeiro P, pastoral, diga pastoral. Segundo P, proteção, diga proteção. E terceiro P, provisão, diga provisão. Mas há um recadinho também para as mulheres, amém, homens? Diga para a mulher que está ao seu lado agora: você me paga. Sulamita também dá uma diretriz para a mulher de como não agir dentro da vinha, de como lutar contra os inimigos da família. Cantares, capítulo 1, versículo 6, Sulamita diz assim: não olheis por eu estar morena, queimada do sol, porque os irmãos, aliás, os filhos de minha mãe, veja, pode colocar aqui, Cantares 1 e 6, ela faz uma referência indireta, porque os filhos de minha mãe, dando a impressão que ela nem os considerava seus irmãos, porque os filhos de minha mãe colocaram por cuidadora da vinha deles, e ela diz no final: e a minha vinha eu não cuidei. Vamos ver como é que está aqui. Não olheis por eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda da vinha deles, e a vinha que me pertence não guardei. O que Sulamita está dizendo aqui? Ela está dizendo que a mulher tem uma capacidade incrível de querer cuidar da vida de todo mundo. Ela está dizendo que a mulher tem uma capacidade de percepção, de organização, de visão maior que a do homem. Os homens têm um delay. Os homens são meio retardados, meio lentos, difícil. A mulher não, irmão. A mulher, ela chega na minha casa. Ontem ela foi numa casa, depois ela voltou e disse: tu visse aquele vasinho? Eu digo: não vi nem se tinha casa, eu só olhei para a janta. Então a mulher, ela tem se destacado no meio empresarial, ela tem se destacado no meio artístico, no meio administrativo, por sua capacidade. Mas isso que é uma virtude dela, se for descompensada, se torna um defeito, porque daí ela acaba tendo uma absorção, ou seja, ela acaba absorvendo o problema de todo mundo. Fala para mim, o seu marido já chegou em casa reclamando do emprego, ou é você, mulher? Então a Sulamita disse: olha, me colocaram para cuidar da vinha dos meus irmãos, e a minha vinha eu não cuidei. Existem muitas mulheres hoje, irmãos, sofrendo, desgastadas, porque elas quiseram resolver o problema de todo mundo. Elas quiseram resolver o problema da mãe, do cunhado, do vizinho.
E muitas delas estão vivendo um processo intenso de ansiedade, de medo, de depressão, de síndrome do pânico, porque não cuidaram da vida delas, da saúde delas. As mulheres se envolvem muito emocionalmente nos probleminhas, diferente dos homens. Por isso a ansiedade tem sido a doença de mais impacto na saúde mental das mulheres. Sulamita está dizendo: ei, mulheres, não cometam o erro que eu cometi. Em outras palavras, mulher, vá cuidar da sua vida, porque senão sua casa vai ficar linda para outra, e você vai morrer mais cedo. Leve a sua casa a sério, limpe a sua casa, seja organizada, seja uma mulher que administra bem todas as coisas. Mas só tem um tipo de mulher, irmão, só tem um tipo de mulher que serve: viva e com saúde, o máximo que puder. Quem está me entendendo aqui? Então olha, uma diretriz para o homem, uma diretriz para a mulher, agora uma diretriz para os filhos. Quem é filho aqui, irmão? Todo mundo é filho da mãe aqui, amém? Amém? Quem tem mãe aqui? Diga para o irmão do lado: você é filho da mãe também. Somos todos filhos da mãe aqui. Veja só, um texto direcionado aos filhos, porque às vezes quem mais bagunça a família são os filhos. Às vezes quem mais bagunça a casa são os filhos, e principalmente na adolescência, que é a fase da transição. Parece que eles tomam a pílula da ingratidão, a pílula do descontentamento crônico. Nada está bom, não gostam de nada. Eu lembro que meus filhos na adolescência, irmãos, eu ia viajar para muitos lugares para pregar, eles nunca queriam ir. Ai, que saco, que tédio, ó vida, ó céus. Ai, ser filho de pastor. E hoje eles imploram para sair comigo com a Marcia. Eu digo: não, agora é só nós. Vão cuidar da vida de vocês. A gente se arruma, eles perguntam: vai aonde? Eu digo: Teresa, você não é minha nega? Vou dar satisfação só para a mãe. Sábado foi assim, a gente saiu para almoçar. Onde é que vocês vão? Eu digo: vá cuidar da tua vida. Tu não dizia: a vida é minha, porque eu que mando. Agora vai cuidar dessa vida. Pronto, eu vou cuidar da minha e da minha esposa aqui. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 21, versículos 2 e 3, diz assim: disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta. Irmão, não aceite a depreciação daquilo que Deus colocou na sua vida. Amém? Não aceite o diabo depreciar aquilo que Deus te deu. Valorize, cuide, proteja aquilo que é seu. O texto segue dizendo: pois essa vinha, Nabote, está perto da minha, ao lado da minha, dar-te-ei por ela outra melhor. Irmão, cuidado com propostas que aparecem, que parecem boas demais. Olha a proposta do Acabe: tu me dá a tua vinha, que eu vou te dar outra melhor. Olha a proposta do capeta: tu larga da tua esposa, que eu vou te dar outra melhor. Tu larga do teu marido, que eu vou te dar outro melhor. Você larga dos teus pais, porque eu vou te dar amigos melhores. Os teus amigos te entendem, teus amigos acham teu iPhone lindo, esse boné, esse tênis, olha, eles riem das tuas piadas. Abandona tua casa, abandona teus pais, abandona tua família. Vou te dar uma vinha melhor. Cuidado quando a proposta parece boa demais. Voltando: ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Então cuidado, irmão, para não colocar preço naquilo que não tem preço, que só tem valor. Cuidado. Para encerrar esse texto: ou se for do teu agrado, dar-te-ei dinheiro, o dinheiro que vale. Porém Nabote disse a Acabe. Qual é a resposta que você tem dado para o Acabe, irmão? Tem uma mensagem do pastor Telmo, assista lá, Acabe com Acabe. Muito boa essa mensagem, assista. Eu acho que está no livro dele também, Seja Forte, que ele lançou. Seja Homem, desculpa o livro. Ei,
Que resposta você tem dado às propostas do diabo? Quem não entendeu o propósito de Deus na sua vida, aceita qualquer proposta. Então, sabe o que o Nabote respondeu para o Acabe? Isso aqui, ó: guarda-me o Senhor de que eu dê a herança dos meus pais. Queridos, jovens, adolescentes, se você não aprender a ter gratidão por aquilo que você tem, um dia você vai chorar em cima do caixão por aquilo que você teve. Então, aprenda a ser agradecido. Não troque a herança que os teus pais estão te dando. Não troque os teus pais, a tua família, por amiguinhos que aparecem e que parece que entendem até os teus pensamentos. Eles entendem tudo sobre você, até que você precise deles, até que você precise do dinheiro deles, até que você precise de uma atenção deles. Então, como agir com a sua família? Cuide da sua vinha. Cuidado com as raposas e as raposinhas. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Segundo lugar, como agir com as raposas e raposinhas? Identificando, há mais de 40 tipos de raposas. Identifique essas raposas. Tenha discernimento, irmão. Tenha discernimento que problemas e probleminhas, que inimigos e inimiguinhos estão tentando destruir a sua casa, sua família, seu casamento. Segundo lugar, identifique os esconderijos dessas raposas, porque as raposas, elas se escondem em tocas, elas se escondem em covas. Você precisa saber onde os inimigos da sua casa estão se escondendo lá na sua casa. Existem algumas casas em que os inimigos estão se escondendo em cima da mesa, porque a família não come mais junto. Cada um come num cômodo da casa, com seu smartphone na mão e um garfo no outro. Existem casais que estão se brigando porque não se entendem na cozinha. Existe um casal que se brigou porque ele disse que o arroz estava insonso, e a mulher disse: não está insonso, está com pouco sal. Não quer um conselho? Nunca teme com uma mulher. O médico diz que é para não fazer isso. Nunca teme. Irmão, a Sara teimou com Deus. Deus disse para ela: tu riu? Ela disse: não ri. Deus disse: tu riu? Ela disse: não ri. Não ri. Aí Deus disse: beleza, então coloca o nome do teu filho Isaac, que no hebraico é riso. Cada vez que você vai, Isaac, eu ri. Vamos lá. Olha só, o marido disse: o arroz está insonso. Ela disse: está com pouco sal. Está insonso, está com pouco sal. Ele pegou o arroz, jogou no rosto dela: está insonso. Ela ficou brava, foi para a casa da mamãe. Depois de 10 dias ele foi buscá-la. Chegou lá, se perdoaram, se abraçaram. Quando estavam saindo no portão, ele olhou para ela e disse: tu vê, né, meu bem, a gente brigar só porque você deixou o arroz sem sal. E ela disse: não estava sem sal. E começaram a brigar de novo. Ela voltou para a casa da mãe. Então existem lugares em que a raposinha age onde? Lá no banheiro. Lá no banheiro. Porque o infeliz está casado há 20 anos, ele não aprendeu que para ir para o chuveiro tem que levar toalha. Tem outros que eles fazem xixi assim, ó. Só pode, irmão, não, é impossível. É o tico chafariz. Não consegue mirar. Isso gera briga. Tem homem que não sabe, ele sabe tudo, sabe desmanchar o motor de carro e montar de novo, só não sabe tapar a pasta de dente, não sabe. Dá um branco, ele tem que chamar uma equipe. Tem lugares em que a raposinha está fazendo ninho lá no quarto, porque lá no quarto existe uma entidade satânica chamada Smart. Não é o smart de pôr na unha. Uma entidade satânica chamada Smart. TV Smart. Pastor, é pecado ter TV no quarto? Eu tenho uma de 60 polegadas, irmãos. Eu gosto de TV. No quarto. Disseram que ia distorcer a imagem, que era muito grande, mas era inveja. Não distorceu não. Ficou bem legal. O meu Inter venceu o meu Grêmio, quer dizer, o Grêmio da Duda lá. E tem um probleminha chamado smartphone, irmão, porque o casal hoje eles não conversam, mas antes de dormir, eles têm o celular deles tem uma coceira incurável, que eles têm que ficar o dia.
Onde as raposinhas estão fazendo ninho lá na sua casa? Fala para mim, irmão. Na sala? Na cozinha? No banheiro? No quarto? Identifique onde essas raposinhas estão fazendo seus ninhos, pelo amor de Deus. Identifique a astúcia dessas raposinhas. As raposinhas são oportunistas, elas agem na carência. Alô? Qual é a sua carência? As raposinhas, os inimigos da família, agem na nossa carência. A Bíblia diz em Mateus 4 que tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, e o diabo apresentou água ou pão? Ele apresentou pão, porque o diabo trabalha nas nossas carências. O diabo sabe aquilo que eu gosto, irmão. Ele sabe para onde meu olho puxa. Ele sabe aquilo que vai destruir a sua vinha, que vai destruir as flores do seu casamento, da sua família. As raposinhas também são traiçoeiras e elas agem na ausência. Gênesis 3, onde estava Adão quando a serpente tentou Eva? Gênesis 4, onde estavam Adão e Eva quando o Caim matou o Abel? Onde eles estavam? O diabo, a raposinha, age na ausência. Então tome cuidado com a sua família. Não seja um pai ausente, não seja uma mulher ausente. Eu não gosto de homem grudento. Cuidado. Eu não gosto de mulher que está sempre querendo estar comigo. Cuidado. Porque o diabo primeiro age na carência, e quando isso não funciona, ele tenta agir na ausência. Queridos, identifique o que tem alimentado essas raposinhas. O que alimenta as raposinhas? O que tem alimentado os inimigos da minha família? Os inimigos são parasitas, eles precisam de um hospedeiro. Eles precisam de alguém que alimente. A Bíblia diz em Gênesis 2:7 que Deus criou o homem do que, gente? Pastor Éder leu nessa noite. Do que, pastor? Do pó da terra. Pastor, o que alimenta a serpente? Depois que Adão e Eva pecaram, olha a sentença que Deus deu para a serpente, Gênesis 3:14: comerás pó. O homem foi feito do... E o que alimentaria a serpente seria o... Irmão, Satanás se alimenta destruindo pessoas. Satanás se alimenta tomando a mente de pessoas. Satanás se alimenta botando medo no coração das pessoas. Satanás se alimenta botando outras coisas no coração das pessoas. Então tome cuidado, porque enquanto nós como cristãos e como igreja estamos valorizando coisas, estamos priorizando coisas, Satanás está de olho nas pessoas. Quem está me entendendo aqui? Enquanto você constrói uma linda casa, ele está de olho no seu casamento. Porque os valores de Satanás não são os mesmos nossos. O valor de Satanás é o mesmo de Deus: pessoas. Ele quer desvirtuar, ele quer ganhar o maior número de pessoas. Pastor, por que Satanás tem tanta raiva das pessoas? Pastor Éder leu nessa noite Gênesis 1:26, porque são as pessoas que são feitas segundo a imagem e semelhança de Deus. Ele não foi feito. Ele sempre quis ser segundo a imagem e semelhança de Deus. Por isso Ezequiel capítulo 28, ele disse: eu subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Agora sabe o que faz Satanás odiar eu e você? Porque em Filipenses capítulo 2 foi o contrário. Jesus disse: eu descerei à terra e serei semelhante aos homens. Então aprenda, irmãos, a amar pessoas. Uma igreja que não alimenta pessoas, uma igreja que não sente a dor das pessoas, uma igreja que não chora por pessoas, uma igreja que não se preocupa em ganhar pessoas, que trata mal pessoas, é qualquer outra coisa menos igreja. Amém? E isso não é um princípio nem espiritual, irmão, é até empresarial. Não precisa nem ser crente para entender que o sucesso está na forma como lidamos com pessoas. As raposinhas se alimentam de frutos. Gênesis 1:28. Primeira ordem, primeiro mandamento de Deus para o ser humano: frutificai.
Sabe o que o diabo quer, querido? Que você fique aqui dentro, culto após culto, que você manda uma mensagenzinha no meu WhatsApp depois desse culto: pastor, que palavra, irmão, eu não preciso de elogios, eu preciso que você entenda que Deus chamou você para dar fruto. E crente que não dá fruto, irmão, vira lenha. Árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Deus criou eu e você para darmos frutos, mas as raposinhas se alimentam dos frutos, e por isso elas cavavam ao redor da vinha, da videira, para derrubar e destruir os frutos. Mas há algo pior ainda: as raposinhas também são necrófagas. Pastor, o que é um animal necrófago? Necrotério. Necrófago é um animal que se alimenta de coisas mortas. Cuide da sua vinha, cuide da sua família. Existem coisas que não podem morrer lá na sua casa. O diabo se alimenta de coisas que nós deixamos morrer dentro das nossas casas. Quer um exemplo? Quer um exemplo? O amor, o respeito, a compreensão, o diálogo, a atenção. Tudo que o diabo quer, irmão, é que eu converse com a minha esposa olhando para a TV, fazendo mensagem. O diabo se alimenta de coisas que já morreram. Quando o respeito morre dentro de casa, eu sempre conto uma historinha, por onde eu palestro, uma historinha de um rapaz que estava indo para o carnaval vestido de capeta. E aí deu uma chuva com vento e ele entrou correndo dentro da igreja. E estavam fazendo uma cerimônia fúnebre. Tinha uma senhora que estava comemorando, quer dizer, não comemorando, estava ali realizando a cerimônia fúnebre do marido. Porque tem mulher que comemora, irmão. Tem homem que quando morre, é a mulher que fica em paz, não é ele que vai em paz. E aí o rapaz percebeu que ele estava vestido de capeta. Ele disse: já que eu estou aqui, eu vou tirar uma ondinha. Porque correu quase todo mundo quando viram ele entrando vestido de capeta. Ficou só a velhinha viúva sentada olhando para ele, bem calminha assim. E o pseudo-diabo foi se aproximando dela, engrossou a voz. Quando ele chegou perto, ela já disse: seu diabo, eu não tenho nada contra o senhor. Quem vive malhando o pau no senhor aqui é o meu pastor, que correu. Ele olhou para ela e disse: por que você não correu? Você não tem medo de mim? E ela disse: não, medo de ti também não tenho, porque eu fui casada com o teu irmão há 40 anos. Eu conheço bem essa família. Ei, alô? Alô? Não permita que algumas coisas morram na sua casa. Não permita, seja uma família moderna à moda antiga. Quem está me entendendo aqui? Proteja a sua vinha. Veio um amém de lá. Obrigado, irmão. Então, irmãos, identifique quando os inimigos da família se reproduzem. Quando que as raposinhas se reproduzem? Não é na primavera, não é no verão e não é no outono. É no inverno. As raposinhas se reproduzem em tempo de frio. Tempo de frio. No tempo em que o casamento esfria, a relação com os pais esfria, a relação com os filhos esfria, a relação com a esposa esfria. É nesse tempo que as raposas se reproduzem. Na época de frio, eu falei aqui que o diabo ele é oportunista. Então, irmãos, existem casamentos, existem relacionamentos que vivem essas 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Então no namoro é a primavera. Primavera é época do que, gente? Fala para mim aí. Flores. Sulamita disse: as raposinhas destroem as flores, as vinhas. A nossa vinha estão em flores. E na verdade, no namoro, quem é que já namorou, irmão? Era bom demais, não era? Porque era época de flores. A época que o pólen das flores começam a exalar um perfume. Quem é que lembra da mulher com mau hálito no namoro, irmão? Não existia. Você chegava na casa dela, chupando um ralzinho de cereja. Alguns mais da idade do pastor Édrio, um cravinho. Não existia
sentia mau hálito, irmão. Irmão, ela podia ir no banheiro fazer um dois e você entrar logo atrás. Não tinha cheiro. Era um negócio mágico. Lindo, cheirosa, sempre. Agora, depois que casa, irmão, então a primavera é a época em que as folhas e flores começam, é a época do calor, irmão. Desculpa, esse é o verão. Vamos lá. É a época dos presentes. Quem aqui lembra dos presentes que recebiam no namoro? Presente. Sim, irmão, no namoro você presenteava, não precisava nem data especial. Ai, por que está me dando esse presente? Hoje não é dia de nada, não, é que você é melhor do que qualquer dia. Eu lembro que a minha esposa, quando a gente namorava, ela ficou desempregada. Eu fui numa loja, no namoro. Eu fui numa loja, eu comprei uma botinha para ela com pelinho por dentro, porque o pé da irmã é frio, irmão. Às vezes ela com 3 meias congela meu pé. Hoje. E eu comprei uma botinha com pelinho, comprei uma calça que era quase um salário mínimo. Uma calça da Laser. Quem lembra da Laser? Uma camisa da Transport. Comprei meia, só não comprei calcinha. Eu comprei de tudo para ela no namoro, irmão. Só que às vezes a mulher casa, e daí quando o marido vê ela vendo o catálogo da Avon, fica endemoniado. Irmão, primavera, época do namoro, época da presença. Eu não aconselho ninguém fazer isso, mas eu lembro que eu faltava o emprego de vez em quando para passar uma tarde com ela. Não estou fazendo apologia, irmão, a preguiça e nem a desorganização. Eu estou falando para você que a gente às vezes faz sacrifício no namoro que não está nem perto de fazer no casamento. Aí a gente casa, vira um workaholic, só quer trabalho. Aí a gente diz, eu faço tudo isso por você. E ela diz, mas eu não casei com o seu dinheiro, eu casei com você, eu queria você. Depois vem o casamento, que é época quente, a época das queimadas, né? Época do tempo de qualidade, de férias, dos passeios. Mas aí chega o outono, irmãos, que as folhas começam a amarelar, os filhos começam a nascer, as folhas começam a cair, e o casamento começa a perder o brilho, e daí a grama do vizinho começa a ficar mais verde. Talvez se o vizinho estivesse cuidando da sua grama, ela também estaria verde. Cuide da sua vinha. Você precisa aprender a agir com a sua família. A Bíblia diz que quem não tem cuidado da sua família negou a fé e se tornou pior do que o incrédulo. E não está falando aqui para homem e mulher casada, é para todo mundo, para os filhos também, para os jovens também. Tem jovem que é muito legal para todo mundo lá fora, dentro de casa não ajuda a pagar uma luz, não ajuda a secar uma louça. Então cuide da sua vinha, cuide da sua família. Sua família é o seu maior patrimônio. Nessa época de outono, gente, é a época onde as noites ficam mais longas, né? O dia fica mais curto, o tempo parece que não passa. É um tempo em que os frutos começam a cair dos pés das árvores. E aí vem a quarta estação, e aqui eu encerro. A quarta estação é o inverno, onde as raposinhas, o tempo em que as aves migram para outros lugares em busca de sobrevivência e de alimento. A época do divórcio, a época em que os filhos não suportam estar com os pais em casa, os pais estão doidos que eles vão embora também. Cuide, aprenda a agir com a sua família. Não adianta você ser o queridão aqui na igreja, a lindinha da igreja, e você não tratar os seus pais em amor, em respeito, em carinho. Você precisa aprender a agir, pelo amor de Deus. Se for necessário, pegue o seu celular agora e mande uma mensagem para o seu pai e para a sua mãe. Eu estava conversando com uma mãe esses dias atrás aqui. Ela disse, passei o dia das mães sozinha em casa, porque os meus filhos estão todos intrigados uns com os outros.
e o meu filho está intrigado comigo. Eu disse: quê? Aí depois, irmão, vai lá para cima do túmulo, todo dia das almas, irmão, dia das almas são todos os dias. Pegue esse dinheiro que você pretende gastar com vela e com flor, gasta agora com uma caixa de bombom, para sua mãe, para o seu pai, para a sua família, para os seus filhos. Não seja chato. Eu estou lá em casa vivendo um momento fantástico da minha vida, irmão. Estamos vivendo lá em casa com 2 crianças gritando a noite inteira. Isso é lindo, gostoso demais, irmão. Estou falando sério. Fazia tempo que eu não sentia tanto cheiro de cocô de bebê. Fazia tempo, irmão, que eu não pegava criança e eu ficava com cheirinho de queijo estragado. Só que daqui 3 dias eles vão tudo embora. Daqui 3 dias o Natan, a Carol e o Caio vão para o apartamento deles que já está pronto. A Cálito, o Lucas e a Aurora vão para a casa dela que já está ficando pronta, e vai ficar só eu e a Márcia aí reclamando: ninguém me visita, ninguém vem na minha casa, porque ninguém gosta de mim. Então esses 3 meses precisam ser os meses mais intensos da minha vida, onde eu tenho que engolir muita coisa. Você está me entendendo ou não está me entendendo? Eu preciso aprender a agir, e não deixar o inverno fazer as aves migrarem para outro lugar. Não, irmão, não. Para encerrar, a Bíblia diz em João 2:3, que faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Pastor, como que eu faço para agir com a minha vinha? Convide para a sua vinha pessoas que têm o discernimento das faltas. Aquele rapaz casou em João 2, ele casou e convidou Jesus, e convidou Maria também, e talvez faltou vinho, e Jesus, por ser homem, nem percebeu, irmão, mas a mulher percebeu, porque a percepção da mulher é mais aguçada. Ela chega para Jesus e diz: faltou vinho. Pastor, o que você está dizendo com isso? Irmão, leve para dentro da sua casa pessoas que percebam as faltas da tua casa, e falem dessas faltas não para os outros, mas falem para a pessoa certa, para Jesus. Ela falou para Jesus, ela falou para quem poderia resolver. Alô, que amigos frequentam sua casa? Que ciclo de pessoas estão frequentando a sua casa? Pessoas que, quando faltar alguma coisa, elas vão apresentar essa falta a Jesus, ou vão expor você no jornal da fofoca? Leve para dentro da sua casa pessoas que aproximam você do milagre, que aproximam você da transformação de água em vinho, porque Jesus ainda continua transformando água em vinho. Ele ainda continua transformando água em vinho. Satanás quer transformar vinha em horta, como fez Acabe, mas Jesus transforma a água em vinho. Ele ainda continua sendo o mesmo. Quem acredita nisso? Um dia um homem ouviu Jesus pregando que ouviu o pastor pregando que Jesus transformava água em vinho, e ele foi para o seu trabalho muito empolgado e disse: galera, eu ouvi uma palavra do meu pastor ontem à noite, que ele disse que Jesus transformou água em vinho. Aí tinha um ateu no meio da turma e disse: você acredita nessa bobagem? Você acha que Jesus ia transformar água em vinho? E o novo convertido olhou para aquele homem ateu e disse: rapaz, você acha isso difícil? Na minha casa ele transformou toda a cachaça que eu bebia em leite para as crianças. O ponto de vista e a vista de um ponto, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda a cachaça, todo o dinheiro com prostituição que o meu pai gastava, que o meu pai gastou, nos deixando comendo na lata de lixo, porque priorizou a prostituição. Todo o dinheiro que meu pai gastou com prostituição, eu, que quebrei o ciclo maldito, eu invisto na minha família, na minha casa, no meu casamento. Eu invisto, irmão, em pessoas. Na minha casa, Jesus transformou água em vinho. Aleluia! Ele não mudou. Se você chegou aqui nesta noite desanimado com o seu casamento, desanimado com a sua família: pastor, meus filhos não têm mais jeito. Tem sim, teve para você. Você era um coisinha ruim também? Você acha que você era facinho? Se teve jeito para você, tem para Jesus. Um dia uma professora olhou para mim e disse: Jean, sabe qual é o teu futuro? Eu digo: não. Ela disse: morte prematura ou presídio.
porque tu não é endemoniado, é tu que deixa o diabo endemoniado. E era, irmão, eu era terrível, até Jesus entrar na minha vida. Jesus entrou na minha vida e transformou água em vinho. Às vezes eu estou assistindo um programa de TV, eu digo, não sou eu, mas é sabido esse menino. Aí Deus disse, não é tu mesmo, cabeça de cearense, é a minha unção, é a minha graça, é o meu amor, a minha paciência. Eu tive vontade de te matar um monte de vezes, mas você entende? Jesus ainda continua transformando a nossa vinha, a nossa casa, a nossa família, num lugar de cumprimento de propósito. Os nossos filhos, irmãos, nós não desistiremos deles, jamais, jamais. Eles, ainda que sejam pródigos, ainda que resolvam dar uma voltinha, eles precisam lembrar que na nossa casa há vestido, há sandália, há anel, há churrasco, há festa, há um ambiente de paz. Amém? Fique em pé, por favor.